sejam todos bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as novidades de vídeos e compartilhar com todos. E hoje vou estar lhes trazendo algumas lendas da China. Lendas essas que ficaram famosas também na internet. Então, pegue sua pipoca e bora lá. A primeira lenda trata-se de a boneca Tumbler ou bonecas Tumbler. A China oferece bolsas de estudo para japoneses, já que eles ficam um pouco próximos. Então, alguns japoneses saem para estudar na China. Mas esses japoneses que estavam indo para a China começaram a desaparecer e ninguém sabia o motivo. Uma menina decidiu fazer uma visita na China antes de fazer seu intercâmbio. Ao chegar à China, ela começou a passar em várias lojas que tinham em Xangai, para se adaptar à cidade. Até que ela achou uma loja muito estranha, a loja das bonecas Tumbler. Quando ela entrou nessa loja, viu que tinha várias bonecas de tamanho humano, que pareciam estar vivas. Tinham tanto bonecos de homem quanto de mulher. Mas olhando todas as bonecas, ela encontrou uma estranha. Essa estava sorrindo e segurando uma caneca. A garota resolveu ler o que estava escrito na caneca, e estava escrito em japonês. Ao ler a frase na caneca, estava escrito: Socorro! Eu sou da universidade e estou mantida em cativeiro. A garota, ao ler esta frase, tomou um susto. Continuou a olhar as bonecas da loja e saiu. Ela tentou dizer isso ao governo chinês, mas acabou sendo ignorada. Voltando para o Japão, ela resolveu contar para o governo e eles resolveram fazer uma investigação. Chegando lá onde estava a loja em Xangai, a loja não estava mais lá e ninguém sabia nada. Simplesmente era um balcão fechado. Os desaparecimentos acontecem até hoje e ninguém sabe aonde a loja foi parar. Shuigi. Essa lenda conta que um menino na China estava apaixonado por uma menina e acabou traindo ele. Ele ficou muito nervoso e queria vingança, mas ele não conseguia se vingar. Ele tentou várias maneiras, mas ele não conseguiu. Ele caiu dentro de um lago, e quando caiu virou um espírito Shuigi. Shuigi é um espírito que fica preso dentro de lagos, que só pode ser libertado depois que ele puxa uma alma para dentro, e trocar de lugar com ela. Então conta a lenda que nos lagos chineses tem esses espíritos Shuigi. Pãezinhos de carne. No início dos anos 80, uma padaria começou a fazer muito sucesso, devido a muitas pessoas estavam falando sobre pãezinhos de carne muito bons. Havia uma grande demanda pelos pãezinhos, mas o padeiro tinha muita falta pelos pãezinhos. Mas o padeiro sempre havia dado conta dos pãezinhos. As pessoas já chegaram a perguntar a ele sobre do que era a carne, e ele dizia que a carne era de porco. Mas carne de porco era fácil de conseguir. Então por que demorava tanto para vendê-los? Até que um dia um cara perito em comidas resolveu ir à padaria experimentar. Ele comeu o pão e realmente era muito saboroso. Mas ele sentiu um gosto estranho. Um gosto que não parecia ser carne de porco. Ele resolveu comprar o pão de carne e levar para fazer uma investigação do que era feito a carne. E descobriram que a carne era humana. O padeiro acabou sendo preso. E ao interrogarem ele, o motivo para ele ter feito esse pãozinho foi que ele acabou brigando com o cliente. E acabou o assassinando. Ele não tinha onde esconder o corpo. Então ele resolveu fazer pãezinhos com a carne humana. Só que a demanda acabou sendo tão grande que ele precisava fazer mais. Então pegava entregadores que traziam comida a ele. A lenda conta que, após essa história ter viralizado, altos canibais resolveram sequestrar pessoas para fazer o pãozinho de carne. Então dizem que na China ainda tem canibais que querem fazer esses pãezinhos. Kashima Reiko. Essa lenda é japonesa, mas foi criada na China, e a sua popularidade lá é bem maior. A lenda conta que o menino estudante estava andando indo para casa à noite, quando de repente vários homens apareceram e abusaram dela. Ela tentou fugir, mas caiu em um trilho de trem, onde ele passou e cortou as pernas dela. A menina morreu na hora. Os caras viram a cena, mas largaram a menina e foram embora. No outro dia, eles pensaram que ia virar notícia no jornal. Mas não, nenhum jornal noticiou. Ninguém falava sobre o assunto e não se dava conta da morte da garota.
Então, o que aconteceu com o corpo? Os caras estavam com medo de irem até o local, por medo de serem pegos pela polícia. Eles esperaram dias e nada de falarem do corpo. Então um dos alunos resolveu ir ao local olhar o trem e não tinha mais o corpo lá. O que aconteceu com essa menina? Ninguém sabe. Um certo dia, um estudante estava voltando para casa de noite quando ele viu uma menina pendurada no muro. Ele olhou para ela e ela perguntou: "Você sabe onde estão minhas pernas?" Assustado, ele respondeu: "Como assim?" A menina levantou e ele viu que ela estava sem pernas e saiu correndo. Depois que esse menino viu, ele começou a contar e ninguém acreditava nessa história. Passando alguns dias, várias pessoas começavam a relatar a mesma história da menina sem perna. A lenda conta que depois que Kashima Riko morreu, acabou virando um fantasma, um espírito vingativo, e esse espírito fica rondando as escolas em busca de suas pernas. Normalmente aparece em banheiros de escolas à noite. Ela se pendura na janela e pergunta: "Aonde estão minhas pernas?" Se você responder "não sei", ela vai tentar te caçar e arrancar suas pernas para pegar para ela. A resposta certa para você se salvar é falar: "no trilho do trem." Ela pode perguntar: "Como você sabe disso?" Você tem que responder que o monstro da máscara de demônio te contou. Ou ela pode te perguntar: "Qual é o meu nome?" Se você responder Kashima, ela fica com raiva e te mata. Você tem que chamar ela de monstro da máscara de demônio. O ônibus 375. A lenda conta que em uma certa noite passou um ônibus na cidade com o número 375. Dizem que esse ônibus estava coletando pessoas, mas todas as pessoas que entraram neste ônibus desapareceram. Então o ônibus com o número 375 parou de existir na China. Mas pessoas relataram que toda noite esse ônibus começava a rodar a cidade. E se você entrar dentro, acaba desaparecendo para sempre. A segunda versão da lenda conta que um menino estava voltando do seu trabalho, até que ele parou na estação de ônibus. Estava o único ônibus que passava meia-noite, o ônibus 375. Ele precisava pegar esse ônibus, senão não conseguiria voltar para casa. E era o único ônibus que atravessava a cidade. Ao entrar neste ônibus, ele viu as pessoas com a cara abaixada, e nisso o ônibus começou a seguir seu trajeto. De repente, 3 caras subiram. Eles estavam com capuz, um de sobretudo e o outro com uma touca. Não dava para ver o rosto deles. Só havia sobrado no ônibus então o motorista, os 3 caras, uma senhora e o menino que estava voltando do trabalho. Até que a senhora olha para o menino e diz que ele roubou a bolsa dela. Ela começa a gritar que ele roubou. Ele, desesperado, fala que não. A senhora chama o motorista dizendo para descer em frente à delegacia. O menino, sabendo que não tinha roubado a bolsa, concordou. O ônibus chegou perto da delegacia e os dois desceram. A senhora olha para ele e fala: "Eu sei que você não me roubou nada. O motivo de eu ter feito isso era para que a gente descesse do ônibus, porque aquelas 3 pessoas que entraram, elas não tinham pernas. A senhora só conseguiu salvar ela e o menino, mas não foi possível com o motorista. Depois daquela noite, o ônibus 375 desapareceu e nunca mais foi encontrado." Então, espero que vocês tenham gostado de algumas lendas provenientes da China. Se vocês quiserem mais lendas deste país, eu posso estar trazendo. Em breve, mais lendas de outros países. Um forte abraço a todos e uma boa noite.